Vou agora fazer a introdução aos vetores e para isso eu vou falar das características que terão de existir para estarmos na presença de um vetor. Portanto, esta entidade matemática a que estamos a chamar vetor terá de verificar três características obrigatoriamente. A primeira delas que eu vou falar será então a direção. Um vetor tem obrigatoriamente de ter uma direção. Quando falamos de direção, estou a falar que um vetor pode estar na horizontal, na vertical, na oblíqua, ou então até utilizar outros termos que tenhamos no exercício para definir a direção. Dizer, por exemplo, que um vetor é paralelo à reta, a uma reta definida. Estamos a dar então uma direção, não é? Mas, para além da direção, o vetor tem de ter mais do que isso, tem de ter também um sentido, portanto, tem que ter uma orientação. Não chega a definirmos a direção para termos um vetor, temos também que colocar uma seta para um lado ou para o outro nessa direção, não é? E depois, para além disso, temos ainda outro fator, temos o tamanho. Um vetor terá de ter também um tamanho definido, ok? A este tamanho, vulgarmente também é chamado de norma, usualmente utiliza-se este termo, norma. A norma representa o tamanho do vetor e em vídeo próprio nós vamos ver como é que calculamos a norma, ou seja, como é que calculamos o tamanho de um vetor, ok? Isso será visto então em vídeo próprio, é só para ficarem já aqui com a ideia de que o tamanho de um vetor é chamado de norma, ok? Bom, eu vou então representar aqui alguns, reparem. Para definir um vetor eu posso utilizar, por exemplo, uma letra minúscula. Eu vou então fazer aqui uma entidade que verifica estas três características. Reparem, o que eu aqui desenhei tem uma direção, neste caso está aqui numa direção oblíqua, tem um sentido porque eu coloquei uma seta e depois terá um tamanho que é a distância que vai aqui da origem até à extremidade, ok? Será um determinado tamanho. Para representar este vetor, eu posso utilizar então uma letra minúscula com uma setinha por cima. Vou-lhe chamar então o vetor V, por exemplo. Ok? O vetor V e coloco assim uma seta. Assim estou então a falar de um vetor, ok? Vetor V neste caso. Só escrever o V um pouco mais abaixo. Portanto, uma letra minúscula com uma setinha por cima, ok? Neste caso, vetor V. Bom, mas um vetor pode também ser representado de outra forma. Eu vou aqui dar um exemplo, vou colocar aqui um outro vetor e neste vetor, em vez de o definir, então com uma letra minúscula, vou colocar um ponto na sua origem e um ponto na sua extremidade. É que esta é uma outra forma e também muito comum de definir um vetor. Portanto, um vetor pode também ser definido pelos pontos que são a sua extremidade, portanto, a origem e a extremidade. Escreveria então o vetor AB, ok? O vetor AB com uma seta por cima. Reparem na diferença, se eu estou a utilizar uma letra minúscula, uma letra só para representar o vetor, represento com uma letra minúscula. Se estou a utilizar os pontos que são as extremidades do vetor, eu coloco então as letras maiúsculas dos pontos, ok? Já sabemos que um ponto é sempre representado por letra maiúscula. Bom, e já agora posso falar aqui de uma situação que depois será vista mais ao pormenor, mas quando um vetor é definido pelos seus pontos, neste caso AB, para obter as coordenadas do vetor poderemos fazer B menos A, ok? B menos A é sempre o ponto extremidade menos o ponto origem, vai dar as coordenadas do vetor, porque um vetor depois também terá coordenadas, não é? No referencial poderemos definir as coordenadas do vetor. Neste caso, se for definido então pelos pontos, poderemos obter as coordenadas do vetor fazendo B menos A, ok? Teríamos as coordenadas dos pontos no caso, ok? E para chegar então ao vetor fazíamos esta expressão. Eu então irei falar desta igualdade em vídeo próprio, mas fica já aqui uma ideia porque também é intuitivo. Reparem que porque é que isto acontece. Reparem, se eu somar ao ponto A, se ao ponto A somar o meu vetor, o vetor AB, o que é que eu vou obter? Até em termos intuitivos vou obter o quê? Onde é que a seta vai cair? Eu tenho o ponto A, coloco-lhe esta entidade, portanto a origem no ponto A, e vou obter o ponto B, porque é onde vai cair a seta. Ou seja, a soma de um ponto com o vetor dá outro ponto. E reparem que agora se eu passar então este A para o outro membro, ficamos com AB igual a B menos A, ok? Eu vou-te a referir, fiz agora só porque me lembrei esta dedução, irei falar então em vídeo próprio de que a soma de um ponto com o vetor dará um ponto, ok?
Bom, temos então estas duas formas de representar um vetor, letra minúscula com uma seta por cima ou através dos seus pontos. E agora vou falar aqui de mais uma situação que é a seguinte: um vetor muitas vezes é designado por vetor livre. Vetor livre. E eu estou a falar de vetor livre porquê? Porque o vetor é livre realmente. Ele é livre porque um vetor, desde que não lhe seja alterada a direção, o sentido e o tamanho, portanto estas três características se mantenham inalteradas, ele pode ser movimentado para qualquer posição. Eu vou dar um exemplo aqui no referencial. Vou fazer aqui um referencial, xy, porque nós agora também poderemos representar um vetor no referencial. E também a 3D, ok? Reparem, o que eu estou aqui a falar para vetores, tanto dá a 2 dimensões como 3 dimensões. Eu vou então definir aqui um vetor qualquer, por exemplo este vetor. E este vetor que eu lhe vou chamar V, ok? Agora não interessa muito as coordenadas, é só para dizer que este vetor será igual a este, é o mesmo vetor. Até, logicamente vamos lhe chamar o mesmo nome porque é o mesmo. Desde que, portanto, nós aqui conseguiremos ver que a direção e o sentido estão inalterados, não é? São o mesmo. E o tamanho estamos a supor que também tem o mesmo tamanho. Então se tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Tal como este vetor aqui, é o mesmo. Estes vetores são todos o vetor V. O vetor V está reproduzido em muitos locais, ok? Mas é o vetor V sempre que aqui está. Por isso é que se diz que é um vetor livre, porque pode ser movimentado. Uma das vantagens que temos nesta movimentação é poder por vezes colocar o vetor na origem, o que faz com que visualizemos mais facilmente as suas coordenadas. Se eu o colocar aqui na origem, o vetor V, e projetar então as coordenadas deste ponto nos eixos, eu vou ter as coordenadas do vetor automaticamente, ok? Se eu tiver aqui dois pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto B, também poderei obter as coordenadas do vetor, como nós vimos, através do vetor AB, ou seja, B menos A, ok? Portanto, o facto de ser vetor livre, ele pode ser transportado para outras posições, se mantivermos então a direção, o sentido e o tamanho, ok? Bom, vou ainda fazer um exemplo aqui no espaço, só para ficar realmente vincado à ideia que isto não acontece só no plano. Portanto, nós teremos também vetores no espaço, x, y, z, ok? São vetores com 3 coordenadas, isto acontece tal como nos pontos, portanto, x, y, z. E vou só fazer então aqui também alguns exemplos. Reparem, neste caso vou utilizar como auxílio aqui um prisma para conseguir representar melhor as coordenadas de um vetor, só para ser mais visível, ok? Isto às vezes no espaço não é... Vou fazer então aqui um vetor aqui no espaço, por exemplo, que vem aqui deste ponto até este vértice, ok? Pronto, e isto para quê? Vou fazer a setinha aqui para este lado, por exemplo, poderia ser para o outro, ok? O vetor está a passar lá dentro daquele prisma, ok? Vou então até repetir aqui o tracejado para dar mais essa ideia. E reparem que vou fazer este mesmo vetor, eu vou-lhe já chamar um nome, pode ser vetor V também. Vou fazer então aqui um prisma igual. Ele pode ser representado noutro sítio, desde que seja mantida então a direção, o sentido e o tamanho. Ok? Por exemplo, vou então fazer o mesmo vetor aqui, estou-lhe a manter a direção, o sentido e o tamanho, isso não foi alterado, ok? E então o vetor poderá estar em vários sítios. Vou-lhe também chamar vetor V, este é o vetor V e este também é o vetor V, ok? Supondo então que não foi alterado a direção, o sentido e o tamanho. Já agora vou também fazer na origem, porque a origem é então importante para podermos ver. Se eu quisesse colocar então este vetor na origem, às vezes dá jeito então para conseguirmos ver melhor as suas coordenadas, mais diretamente logo. Eu teria que fazer isto, muito simplesmente. Colocava ali a origem do vetor na origem do referencial e desenhava, mantendo a direção, o sentido e o tamanho, desenhava o vetor, daqui para aqui, neste caso. Ok? E obtenho aqui o meu vetor V, desta vez colocado ali na origem, ok?
O que pode ser, então, como eu já referi, uma vantagem, estar na origem ou não. Por isso é que às vezes dá jeito visualizá-lo ali na origem e poderemos fazê-lo, então, em vetores, poderemos fazê-lo, porque não estamos a alterar o vetor, estamos apenas a mudá-lo de posição. Ok? É um pouco este o conceito de vetor livre. Portanto, o mais importante aqui, então, neste vídeo inicial é saber que um vetor tem uma direção, um sentido e um tamanho. Relativamente agora a todas estas componentes, iremos falar mais ao pormenor, ok? Então, até uma próxima!